Ontem acompanhamos a eleição do 38º presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E diante da sua posse, dos seus discursos, de tudo que foi este grandioso e célebre momento na nossa nação, nós vamos fazer uma análise daquilo que vimos acontecer em Brasília. Muita coisa interessantíssima. Vamos lá? Vamos lá! Primeira coisa interessante é que quando ele sai do carro blindado, em frente à Catedral de Brasília, o que ele faz quando avista a Catedral? O sinal da cruz. Logo em seguida, a primeira-dama mostra para ele alguém, aponta para alguém e ele faz sinal de que a pessoa se aproxime. Então a câmera vai, a primeira quebra de protocolo aí, e ele abraça o sacerdote, o padre que estava em frente à catedral. Vai lá, abraça, a Michelle abraça também e retorna para o carro. Eles sobem no carro, eles começam então a caminhada até o Congresso e ali o Bolsonaro se emociona pela primeira vez. Ficou uma foto clássica aí, conhecida na imprensa toda, o primeiro choro de Jair Messias Bolsonaro. Presidente, porque choros foram muitos durante a campanha, né? O primeiro choro dele foi quando ele nasceu. Aí agora esse é o choro do presidente. Então ele chega no Congresso e vai fazer o seu primeiro discurso. Logo iniciando o discurso, ele faz um agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor, por estar vivo. É a primeira menção a Deus que ele faz. Ao longo dos dois discursos dele, ele fez 12 menções a Deus, além de agradecer as orações que recebeu. Ainda durante o primeiro discurso, depois de agradecer a Deus mais uma vez, ele fala sobre preservar a família. Também sobre o respeito às religiões. Respeito à nossa tradição judaico-cristã. E a necessidade do combate à ideologia de gênero. Ele também diz sobre conservar os valores. Isso é muito simbólico porque também foi aquilo que ele defendeu durante toda a campanha presidencial dele, né? E é aquilo que os seus eleitores esperam realmente que venha acontecer. É claro, nós não temos a ilusão de que isso vai acontecer da noite para o dia ou até mesmo em 4 anos, né? É um rastro aí de destruição dos valores da família de longos anos, né? Foram vários mandatos esquerdistas, então é claro que é necessário vários anos para que a mudança aconteça e depende também de cada pessoa, não colocamos a esperança num presidente. Não, e também não é uma decisão política, né? É uma questão cultural, é um trabalho que se faz a longo prazo, tomando conta das esferas. Então não é assim um decreto presidencial que transforma uma cultura de um país, de um povo, uma mentalidade, também uma militância feita em várias instâncias de influência social. Não é assim que acontece. Mas é um passo importante, então ele vai trabalhar com o que ele tem, com o que ele consegue. Pelo visto, ele está levando isso muito a sério. A questão da escolha do ministro da Educação dele é muito significativa, porque isso se dá muito através da educação. É o início, é o começo de alguma coisa. Então ele menciona a Deus mais uma vez, e aí ele começa a criticar decisões políticas com viés ideológico. A gente percebe no discurso dele o tempo todo que ele quer combater de fato essa ideologia de gênero, esse esquerdismo, que quer avançar através da educação, principalmente a educação infantil. A gente viu isso muitas vezes nos seus discursos, até mesmo em entrevistas com jornalistas, o quanto ele é ferrenho nessa questão, né, de manter a pureza das crianças, preservar as crianças longe de tudo isso que realmente é uma ameaça. Ele fala também sobre respeitar a propriedade privada, numa menção também ao MST, sei lá como é que chama agora esse trem aí, que também foi um ponto que ele martelou muito, que ele combateu muito a invasão de propriedades privadas por parte desse movimento social aí chamado MST, TMST, sei lá como é que chama mais agora. Muda esses nomes tudo, eles põem cada hora uma letra. Além de também pedir mais respeito ao papel do Congresso. Isso é muito importante porque a gente tem visto agora um ativismo judicial. O judiciário, o STF, legislando no lugar do Congresso. Isso foi algo que ele também combateu muito. E de fato existe uma interferência sim do judiciário no legislativo. E ele menciona no discurso. E finalizando então o seu primeiro discurso, ele menciona Deus pela 4ª vez e logo em seguida pela 5ª vez. E essa 5ª vez ainda apontando para cima. De fato, isso é inusitado. Alguém já diria, nunca na história desse país, um presidente mencionou tantas vezes o nome desse Deus. Terminando este momento do seu discurso, ele recebe a faixa presidencial e dirige-se para o parlatório, onde, pela primeira vez, nós vemos uma primeira-dama, antes do presidente,
se pronunciar. Não, e se pronunciar. Mesmo depois do presidente não ter primeira-dama que se posicionou. Pois é, exatamente. Isso nunca aconteceu. Aí nós vemos, né, toda aquela investida do feminismo contra o Bolsonaro, dizendo que ele era misógino, que ele odeia as mulheres, que ele vai acabar com o profissionalismo das mulheres, com os direitos das mulheres. O protagonismo feminino. O protagonismo feminino. E ele concede a vez do discurso até mesmo antes dele. Pronunciamento importantíssimo e emocionante que em Libras, Michele Bolsonaro emociona inclusive a própria intérprete, que embargou a voz num determinado momento do discurso. Teve beijo espontâneo no próprio Bolsonaro, a pedido do povo, mais uma quebra de protocolo. E foi realmente muito emocionante este discurso e esse momento. Depois nós vemos o segundo discurso do nosso presidente. Bolsonaro então começa a falar, então ele menciona a Deus. Mais uma vez eu vou parar de falar que ele menciona a Deus, porque toda hora ele está mencionando a Deus, são 12 menções, então vou parar assim. Enfim, gente, foram várias menções, tá? Vamos analisar alguns outros pontos. Então ele diz que o povo começa a se libertar, e ele fala 3 coisas. O povo começa a se libertar do socialismo, do Estado gigante e do politicamente correto. A multidão vai à loucura, porque finalmente um presidente se posiciona claramente, de forma veemente, contra essa carniça chamada socialismo, comunismo, que nunca deu certo em lugar nenhum no mundo. Ao contrário, causou um rastro de destruição, de desgraça, de fome por onde passou. Segundo o livro negro do comunismo, o comunismo deixou um rastro de mais de 100 milhões de mortes diretas. Critica o Estado grande, claro. De fato, o Estado não tem vocação para cuidar da minha vida, tá? Ele tem que cuidar do básico, que é saúde, educação, segurança, tá bom? Então tem que tampar a rua. Esse é o papel do governo temporal. Não cabe ao Estado regular se eu posso comer sal, entendeu? Se eu não posso comer sal. Não cabe ao Estado dizer como eu devo educar os meus filhos. Estado reduzido nesse sentido, isso é muito importante. E após mencionar Deus novamente, ele reforça a questão de se combater as ideologias e valorizar a família como célula, como base da sociedade. Novamente fala de se combater as ideologias para as crianças e a necessidade de valorizar a educação básica. Isso é muito importante. Da ideologia, ele obviamente está mencionando a ideologia de gênero e também falando sobre o caos na educação causado a partir da educação básica. Problemão que nós temos no Brasil. Nossa educação básica inicial, ela é um caos. Os testes internacionais têm mostrado que o Brasil está nos últimos lugares de educação no mundo. Depois que entra Paulo Freire no Brasil com socioconstrutivismo, aí que a educação vai pro beleléu mesmo. E eu não achei que viveria para ver a posse de ministros escolhidos de forma técnica, sem viés ideológico, sem treta partidária, sem conchavo, sem negociação política. Até mesmo o fato dele ter reduzido os ministérios é algo significativo também, ou seja, não está querendo trazer gente só para ficar bem com seus aliados, não, realmente manteve aquilo que é necessário para o bom andamento do seu governo, para o bom funcionamento do país. Então isso também é muito legal. Então, por fim, ele menciona Deus de novo, mais umas 4 vezes. Ele retira a bandeira do seu bolso, não é? E fala mais uma vez, quebrando os protocolos, porque o seu discurso já tinha acabado, e ele grita ali pro povo, esta é a nossa bandeira. E isso é muito legal. E tá aqui o papelzinho pra gente não errar. Olha a frase que ele disse de maneira espontânea. Nossa bandeira jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Um presidente que nós já percebemos está disposto a dar a vida para lutar por aquilo que acredita ser o melhor para a nação, não ser o melhor para um grupo escolhido de pessoas, mas para o Brasil, valorizando aquilo que realmente precisa ser valorizado. Acho que é importante a gente repetir. Por algumas vezes fizemos vídeos apoiando a sua candidatura, apoiando a sua eleição. E nós não estamos aqui depositando a nossa confiança numa pessoa. Sabemos, a palavra de Deus já diz, maldito o homem que deposita sua confiança em outro homem. A nossa esperança é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que
este tempo que nós estamos vivendo é sim a esperança de dias melhores, isto é inegável, porque temos um presidente que acredita nos valores cristãos. Sim, gente, nós não estamos esperando alguém perfeito, um santo, alguém que vai salvar o Brasil. Muita gente critica aqueles que apoiam o Bolsonaro porque falam, mas ele não é perfeito, ele é casado segunda vez. Bom, se você quer um exemplo de santidade, não é isso que a gente está apresentando para vocês aqui. Nós estamos mostrando um político, alguém que pode de fato dar início a uma verdadeira mudança estrutural no nosso país. É só o início, é só o começo, mas é alguém que tem a consciência de que sem os valores, sem preservar a família, sem proteger as nossas crianças, sem cuidar da religião, nada vai acontecer. Isso já é maravilhoso, já é excelente. Por isso, Bolsonaro, estamos com o senhor presidente, estamos juntos e vamos seguir te apoiando. Claro, fez besteira? Vamos criticar também. Nós queremos acertar, porque sabemos que ele não é perfeito. E também sabemos que ele não está assumindo uma missão fácil. O país está realmente um caos, é uma casa que está em Pandareco, é uma casa que está em desordem. A gente sabe quando nós mudamos, a gente mudou há pouco tempo para essa casa e a casa estava em bom estado, mas foi preciso tempo para colocar em ordem as coisas, quanto mais quando se pega uma casa desordenada, quando pega uma casa destruída, como estamos vendo a situação do nosso país hoje, uma destruição moral, uma destruição financeira, econômica. Precisa-se de anos, precisa-se de tempo, mas percebemos que o povo começa a acordar e aí está a nossa esperança. Gente, a base para se construir uma nação abençoada são de fato os valores, a preservação dos valores, a preservação e a proteção da instituição familiar, essa autonomia que a família precisa ter, essa proteção que a família precisa ter, a proteção mínima do Estado, a liberdade que essa família precisa ter. As crianças, elas não podem ser cobaias de ideologias políticas. E os nossos governantes precisam entender que o povo brasileiro é conservador, o povo brasileiro é família. Então, estamos esperançosos que novos tempos se iniciam. Feliz ano novo para o Brasil, feliz ano novo para todos nós, feliz tempo novo para a nação brasileira. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Tchau, tchau.